Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um painel regional aqui pela Rede Família de Televisão. E hoje nós vamos conversar com Antônio Ticianelli. Ele que é especialista em petróleo e é CEO da Ecomanda Américas, que é uma empresa que trabalha com geração de energia e projetos industriais focada no desenvolvimento de soluções inovadoras com baixo impacto ambiental. Bom, primeiro, muito obrigada pela presença, viu? Um prazer ter você aqui. O prazer é meu, Juliana, muito bom estar com você aqui e poder falar um pouquinho da empresa, um pouquinho da gente. Realmente, sou muito grato pelo convite. E é uma tecnologia, né, que a gente vai falar aqui, mas antes da gente começar esse nosso bate-papo, queria apresentar para todos vocês aí que estão em casa, conhecer um pouco melhor da empresa e dessa tecnologia que nós vamos falar hoje, um aditivo, é o Extrivator. Ele que além de gerar aí economia, também ajuda na redução de CO2 e alinha ali a práticas de sustentabilidade. Dá uma olhadinha, pode rodar o VT. Redução de custos e cuidado com o meio ambiente são alguns dos benefícios que se tem ao utilizar o Extrivator, o aditivo de alta performance da Ecomanda. Com tecnologia suíça, é o único patenteado na Europa, Brasil, Japão, Austrália, Estados Unidos e Federação Russa. O Extrivator melhora a eficiência do combustível com vantagens para o motor e para o meio ambiente. Com a utilização do Extrivator, economia e ecologia andam juntas. Com apenas 1 litro de Extrivator, é possível tratar 10 mil litros de combustível, além de ser totalmente seguro para o motor. O Extrivator se incorpora totalmente no combustível e realiza uma liberação mais rápida de energia com uma combustão otimizada no cilindro, gerando uma economia de até 17% e redução de emissão de gases nocivos e de efeito estufa no meio ambiente. Com fórmulas especiais para diferentes tipos de combustíveis, o Extrivator pode ser usado em carros a gasolina, caminhonetes, ônibus, caminhões, geradores e maquinário pesado a diesel, plantas de energia, motores de navio e produção de eletricidade a bordo com combustível fóssil e motores de navio que usam óleo de combustível pesado. Testado exaustivamente pelo KIT Karlsruhe Institute of Technology, um centro tecnológico de ponta usado por montadoras como Mercedes-Benz, Audi, BMW e MAN Truck, foi comprovado e atestado que o Extrivator não causa danos e riscos à saúde do motor. E ainda assim, para dar ainda mais tranquilidade e segurança para seus clientes, a Ecomanda possui um seguro no valor de R$10 milhões para casos de danos causados pela utilização do aditivo. Melhorias econômicas e ecológicas. O Extrivator é a solução imediata e revolucionária para a economia do consumo de combustíveis e para a redução de emissões de gases prejudiciais à natureza. Conheça mais sobre o Extrivator em x-trivator.com. Tá, então peraí, deixa eu ver se eu entendi direito, né? A gente tá falando aí de um aditivo, vocês trabalham aí com fórmulas especiais diferentes, né? Para diferentes combustíveis, na verdade, que além de gerar essa economia, também tem a preocupação aí com o meio ambiente em si, né? Porque afinal de contas estamos vendo aí tudo que acontece com o tal do aquecimento global, que a gente ouve falar desde sempre, né? Estamos precisando realmente de políticas nesse sentido. Queria que você explicasse um pouco melhor para a gente, como é que funciona esse aditivo? Eu já abasteço o meu carro, né, por exemplo, com a gasolina já com esse aditivo, ou eu coloco ele no tanque do meu carro, como é que funciona? Vamos lá, quando a gente fala de grandes consumidores, né, que são os consumidores que têm um consumo acima de 1 milhão de litros por mês, por exemplo, transportadoras, agrobusiness, fazendas plantadoras de cana, soja, algodão, por exemplo, você tem um grande consumo. Então, normalmente, esses consumidores eles têm tanques centrais, que é onde o nosso aditivo é adicionado nesse tanque central, e de lá ele faz a distribuição para os equipamentos que ele tem dentro da frota.
O projeto da Ecomanda para o consumidor final no Brasil, porque a demanda é alta, a gente tem um grande número de veículos, é que você tenha as garrafinhas com aditivo e que você adicione no seu tanque no momento em que você faz o abastecimento dele. Obviamente, né, a gente deixa até um recado aqui para as grandes petroleiras do Brasil, que o nosso interesse realmente é que um dia o Brasil possa ter um combustível eficiente e utilizando o Activator. Esse é o nosso sonho. Né? Mas hoje a gente trabalha basicamente com o posto de gasolina, que é um projeto que está chegando e é inédito no mundo. O primeiro lugar que a Ecomanda está fazendo é no Brasil, e depois que os nossos consumidores, o que a gente chama de B2B, que são os agronegócios principalmente, são quem usa os aditivos nos seus tanques centrais. Esse aditivo, né, a gente vê que, claro, é uma novidade, né, é uma tecnologia diferente para muita gente, inclusive muitas pessoas estão conhecendo agora aqui com a gente, mas no agronegócio ele já vem sendo utilizado há um certo tempo ou também estamos aí nesse início? Nós chegamos no Brasil no final de 2018, infelizmente a gente teve esse período de pandemia que atrasou muitos negócios, acho que não só a Ecomanda, mas como grande parte da população brasileira foi afetada por esse triste momento mundial. E o que levou a Ecomanda a investir um pouco mais em segmentos que não pararam ou não tiveram uma diminuição durante esse período. Então, basicamente, as indústrias de base, né, entre elas o agronegócio, porque o mundo não para de crescer, não para de comer mesmo em pandemia, e nós fizemos projetos muito interessantes com eles. Então, hoje nós temos dos grandes produtores de cana. Nós temos 2 desses clientes na nossa base de consumo, que consomem hoje por volta de 6 milhões de litros de combustível mês, e a gente tem expandido muito nesse segmento. Então temos buscado parcerias em algumas associações no Mato Grosso, principalmente na relação de soja e algodão, onde o processo de colheita já é mecanizado, né? E estamos fazendo também uma imersão muito grande no mercado nordestino, que é um mercado que tem crescido bastante, é um mercado pouco conhecido do Sudeste brasileiro, mas eles têm um agrobusiness muito avançado lá também. Então, basicamente, a Ecomanda hoje se dedica ao agrobusiness, mas temos também segmentos de transporte urbano, a questão dos postos de gasolina e demais segmentos aí onde você tem consumos menores, mas também demandam a atenção da gente. Porque no final do dia, o que a Ecomanda quer realmente é promover para o cliente final não só o ganho econômico, mas a conservação do meio ambiente, né? É conservar aquilo que a gente já tem para as gerações futuras, para que elas possam desfrutar um pouquinho mais daquilo que a gente tem vivido. Agora, quando a gente fala em economia, né, nós, consumidores finais, quando a gente viu ali 17% de economia, eu queria que você explicasse um pouco melhor isso para a gente em números. Eu vou economizar realmente 17% ali do que eu gastaria no mês? Como é que funciona essa relação? É importante dizer que a gente garante, né, ou expõe para o cliente que você pode ter até 17% de economia. Por que a gente diz até 17%? Porque o consumo de combustível está muito atrelado à forma como você conduz seu veículo. Então, se você tiver um trânsito mais pesado, um congestionamento, um dia de chuva como a gente está tendo hoje, isso tudo afeta o consumo do seu carro. Então, você não vai conseguir chegar ao máximo que o Activator pode te dar. Mas considerando uma economia média, né, que são as piores economias que a gente pode fornecer até as melhores possíveis, a gente tem um range aí entre 8% e 10%. Isso significa que se você gastar R$300 por mês de combustível, o Activator vai te economizar R$30 a cada R$300, ou seja, fica muito mais vantajoso para você. Partindo da premissa que a população brasileira, que o salário mínimo brasileiro hoje não é tão alto, né, R$30 ou 300 ou R$360 por ano é um valor até bem interessante para uma família aí, de classe média, né? Então é isso que a gente quer propor. E no preço que anda o combustível, minha gente, É. a economia fica maior ainda, Muito né? A gente teve mais. uma queda recentemente, mas ainda assim está bem acima do que a gente costumava, né? Eu me lembro quando a gasolina era R$2,30. Etanol R$1, né? Faz um tempo já, né? Etanol R$1, né? Eu me lembro dessa época. Mas aí na minha vez... Pois é, quando chegou a minha vez de ser adulto já não tinha mais, né? Ficou mais caro, né? E aí qualquer economia realmente faz a diferença. E se você parar para pensar, geralmente em média aí as pessoas que usam o carro para trabalhar gastam um tanque por semana, né? Um pouco mais que aquilo. E hoje até um carro pequeno aí você vai gastar mais de R$100, né? Para encher um tanque. Então você estaria falando, se fosse um tanque por semana, você estaria falando um ganho mensal de até R$120, ou seja, por ano é um ganho maior do que R$1.000, ou seja, se você vai economizar um salário seu do ano, você estaria economizando com o simples fato de estar usando o nosso aditivo, que é um ganho razoavelmente interessante para as épocas de vacas magras que a gente anda vivendo, né?
E ajuda também na questão de investir. O brasileiro está aprendendo a investir agora, né? A gente Sim. vê que o pessoal está aprendendo ali a mexer na bolsa, a fazer investimentos. E aí você ter uma economia de R$1.000 anual aí, ou até mais que isso, dependendo do teu consumo, já é uma parte a mais para você aprender a investir também, Com certeza, né? Se ele souber organizar a economia doméstica e conseguir fazer os investimentos, né? E até é uma coisa interessante você ter dito, o Brasil, comparado com os Estados Unidos, é o inverso, né? O Brasil tem só 30% da população que faz investimentos, enquanto o americano, se não me engano, são 70%, 80% da população. Então, eu acho que esse ganho do conhecimento do brasileiro mostra que o brasileiro realmente é capaz de fazer muitas coisas e eu acho que ele pode aproveitar esse ensejo e realmente fazer esse investimento em outras coisas a longo prazo para ele. Eu acho fantástico. Aprender a economizar, né? Na verdade, é isso que a gente precisa fazer, Sem né? Que o dúvida nenhuma. brasileiro é festa, né? Pois Tudo é. é festa, a gente quer viver só o agora. E aí, às vezes, a gente nem chora ali, às vezes, um descontinho aqui, outro ali, ou fala, isso não vai me economizar tanto. Mas, de pouco em pouco, a gente chega lá, né? Exatamente, faz o muito, né? Eu Faz acho o que muito. R$100 aqui, R$200 lá, se você for fazer uma medida ao longo do ano, realmente são números bem interessantes, né? Agora, a pergunta que todo mundo em casa está fazendo. Tudo bem, eu vou economizar, podendo chegar até 17%, mas tendo a média ali de 8% a 10%. Sim. E o investimento? Normalmente você vai ter um retorno líquido por volta de 70% a 80% do valor que você gasta com o nosso aditivo. Ou seja, se você tiver uma economia de R$100, 80, entre 70 e 80 reais vai ficar com você. Quer dizer, vale a pena. Realmente vale a pena, muito a pena. É um investimento que você não vai precisar de um longo prazo aí, né? Não, ele é Para imediato, se ter né? de volta. É de imediato, Imediato. ali. A partir do primeiro, segundo tanque, você já começa a perceber os benefícios aí. Até na própria condução do veículo, você vai perceber que ele muda um pouco as características mecânicas do carro. O carro fica mais robusto, ele responde mais rápido. E isso tudo vai te conduzir realmente à redução do consumo de combustível, né? E a gente encontra o aditivo já no posto de gasolina? Como é que a gente faz? Nosso produto está chegando agora na última semana de setembro, entre a última de setembro, 1ª de outubro, nós já vamos estar em alguns postos da região com o nosso aditivo, com o nosso produto. Inclusive, o Michael já me cobrou já para mandar para vocês aqui um kit para vocês poderem conhecer o aditivo. E a ideia realmente é em curto prazo, pelo menos a região de Campinas aqui está atendida. E a gente também vai ver que, além desses benefícios aí imediatos, né, como ter um motor mais potente, essa resposta mais rápida do seu carro, que também pode te ajudar, inclusive, aí a prevenção de acidentes, né? Às vezes a gente precisa de uma agilidade ali para sair de uma situação ou outra, e aí isso faz diferença, além do investimento que você vai fazer aí, ter esse retorno de 70% a 80%, tem outros benefícios também que esse aditivo traz, né? Não só nesse de imediato, mas um benefício aí a longo prazo, porque ele cuida também, né, de uma certa forma, ele dá uma longevidade ao motor, né? Exatamente. Pela própria melhora do processo de combustão, né? Eu não vou entrar nessa seara, senão o pessoal vai achar que a gente está fazendo telecurso, né, ensinando sobre química, mas em linhas gerais o que a gente faz? A gente melhora o processo de combustão para que você tenha uma liberação de energia maior dentro do motor, e essa liberação de energia maior faz com que o motor trabalhe num esforço menor. Ou seja, é a mesma, ele vai carregar o mesmo tamanho que ele sempre carrega, mas mais facilmente. É como se tivesse alguém te ajudando, né? Então, se você for carregar uma mesa sozinho, ela é difícil. Se você tiver uma outra pessoa, fica mais fácil, o que a gente chama de efeito sinérgico. Então, a gente vai facilitar a vida do motor, ele vai trabalhar mais leve, e a gente tem estudos conduzidos em algumas universidades fora do Brasil, né? Chamado de Karlsruhe Institute of Technology, é uma faculdade que fica na Alemanha. Karlsruhe, se as pessoas não conhecem, é a capital mundial da engenharia, então as principais indústrias mecânicas alemãs testam seus motores lá, então a gente pediu que essa universidade testasse o nosso produto, ele foi testado a exaustão e a gente tem uma carta dessa universidade dizendo que o nosso produto não causa efeitos negativos durante o processo de combustão que afete o funcionamento do motor. Né? Então, por exemplo, eu não vou citar marcas, mas as principais marcas alemãs testam seus carros lá. Bom, a gente já sabe que é um aditivo que traz aí uma sobrevida para o motor, cuida, né, do carro, também nos dá aí uma autonomia maior, porque afinal de contas vamos ter uma economia de quase 17%, mas como é que esse aditivo ele funciona efetivamente? Você falou pra gente que ele melhora a questão ali da combustão, né? O que vocês usam? Quais são os componentes que vocês utilizam nele? Claro que eu sei que você não vai falar a fórmula total aqui pra gente.
que além de promover todos esses benefícios, ainda diminui a combustão ou diminui aí o CO2. Vamos lá, você querendo saber a fórmula da Coca-Cola, mas eu vou de alguma forma... Tô tentando, mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples. O que nós fazemos é o seguinte, nós pegamos alguns ésteres vegetais, junto com ésteres sintéticos. Ésteres são cadeias carbônicas alinhadas, né, que tem uma determinada terminação, e essa mistura desses dois ésteres, junto com um efeito hipersônico, que é uma máquina especial que a Ecomanda tem, é o segredo industrial da Ecomanda, ela vai fornecer algumas informações para esse meio líquido que, quando ele entra em contato com o combustível no processo de combustão, ele faz como se fosse um realinhamento das moléculas do combustível que permite que ele aproveite melhor o oxigênio que você está fornecendo. Então, com isso, você vai minimizar as reações paralelas que a gente chama, que são as reações que geram os gases de efeito estufa, por exemplo, monóxido de carbono, hidrocarboneto não queimado, aldeídos. A gente vai reduzir a formação desses subelementos e vai priorizar a formação do CO2. Embora as pessoas falem, mas a gente quer evitar. A questão é, quanto mais você direciona as reações para o sentido do CO2, mais efetiva ela é, mais energia ela tem. Ou seja, ela libera energia. Porque como é que funciona o motor? Você gera uma energia térmica, que é da queima do combustível, você converte ela em energia mecânica, que é o que faz o carro andar. Então, quanto mais energia térmica você tiver, mais o carro vai andar. Então, o que a gente faz? À medida que você tem essa energia térmica gerada em grande quantidade, o motor diz para o cérebro do carro o seguinte, olha, eu não preciso de tanta energia, diminui a injeção de combustível. Então, esse ato faz com que você economize o combustível. E dessa forma, você queimando menos combustível, você emite menos CO2. E aí você começa a reduzir as suas emissões atmosféricas de forma que você está preservando o meio ambiente. Quer dizer, acaba sendo um efeito dominó, né? Exatamente. É um efeito sinérgico, né? Um puxando a mão do outro ali, ninguém solta a mão de ninguém e a coisa caminha no sentido que você vai estar preservando o meio ambiente, sim. Né? Então, do ponto de vista químico, a mesma porcentagem que você reduz de consumo de combustível é a mesma porcentagem de CO2 que você está evitando ser liberada no meio ambiente. Ou seja, se você economizar 17%, você evitou 17% de emissão de CO2 comparado com a emissão sem o nosso aditivo. O que a gente faz a gente repensar, né? Porque nós estamos vendo aí na questão global a situação que a Europa, por exemplo, está enfrentando por busca por energias limpas, né? E tem que ter mesmo, que a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente. A gente já viu aí, né? Tivemos algumas provas de que a catástrofe, né, pode ser grande caso nada seja feito, mas a gente precisa da energia, Com né? certeza, hein? E essa forma de ter ela de uma maneira mais limpa, eu acho que acaba sendo ali uma das saídas para um futuro, né? Porque a gente precisa do carro. Se você fazer essa comparação 17% a menos, você deveria deixar teu carro parado 2 dias, meio-dia, por mês, e você podendo ter essa possibilidade usando ele, eu acho que faz toda a diferença. Não, sim, faz toda a diferença. Eu acho até que eu vou dar um dado interessante para você. Eu acho que poucas pessoas sabem, mas a matriz energética brasileira ela é mais eficiente que a matriz energética mundial. O Brasil hoje, cerca de quase 50% da nossa matriz é de fonte renovável, enquanto na Europa só 14% é renovável. Então, realmente é uma dicotomia muito grande. Mas mesmo assim, o Brasil é o país que é o país que lidera hoje mundialmente as questões de tecnologias ambientalmente amigáveis, quando você compara com a Europa. Então, o Brasil hoje utiliza a questão hidrelétrica, o Brasil usa a questão da eólica, solar. O Brasil utiliza a questão de termoelétricas a partir de gás, que são subprodutos da extração de petróleo. Então o Brasil é um país muito avançado nesse segmento. Se você comparar com a Europa, a gente está muito mais. Então o Brasil está longe de ter uma crise energética. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Entretanto, o Brasil tem algumas lições de casa que a gente precisa fazer, que demandam investimentos para a criação de novos combustíveis. Né? Então, por exemplo, os green fuels, por exemplo. Né? O Brasil foi o primeiro país do mundo a desenvolver a tecnologia de biocombustíveis brasileira. Né? Ela foi criada na década de 80 pelo José Expedito, é um cara fenomenal. Né? E isso foi para fora do Brasil e quando voltou o Brasil já era líder mundial. Hoje o Brasil praticamente é movido a etanol, poucos carros são só a gasolina, então é algo muito interessante. O brasileiro é engajado nessa questão, entende da importância que a nossa natureza tem e eu acho que as próximas gerações têm aí um grande trunfo na mão, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que é autossuficiente. O Brasil não precisa de ninguém.
né? Já com a Europa você está vendo, a Rússia ela estrangulou a emissão de gás, a Europa já, durante o verão deles, já estavam proibindo que os ares condicionados estivessem abaixo dos 23 graus, né? Eles têm toda essa questão problemática lá. A Europa em si ela não produz nada dos insumos energéticos dela, ela compra do Irã, ela compra da Rússia, ela compra alguma coisa da Noruega, alguma coisa da Suécia. Então, realmente, você tem razão. Eu acho que a questão ambiental é o foco para o brasileiro, mas a gente tem que deixar de demonizar alguns assuntos, porque eles são importantes de serem trazidos à discussão, à luz da discussão, né, e entender de que forma que nós brasileiros conseguimos aproveitar tudo isso que Deus deu pra gente, né, que é um presente, né. Somos abençoados, com certeza, né? A Europa está prestes a enfrentar um inverno numa situação delicada. Exatamente. E eu acho que isso vai acabar sendo aí uma lição para o mundo todo, né? E infelizmente a gente deseja, claro, que a situação se resolva da melhor maneira possível, mas a gente sabe que pelo que estamos vendo a situação por lá vai ficar bem complicada. E aí que venha essa lição de fato, né? Para que a gente comece aí a entender e tomar decisões mais palpáveis de verdade, né? Exatamente. Sem imaginar um mundo perfeito que a gente sabe que infelizmente não é, né? Não, eu até escrevi um artigo esses dias aí e que eu digo que a formiga brigou com a cigarra e dessa vez elas não vão fazer as pazes, né? É o que está acontecendo na Europa. Realmente demanda atenção e você tem total razão. Eu acho que estamos na iminência de algo mais sério, né? Queira a Deus que isso não aconteça, mas pelo que tudo indica, a situação vai ficar um pouquinho pior do que ela já se encontra. E a gente tem mais uma vez aí que agradecer a Deus porque somos realmente um país abençoado, né? Agora, a gente falou de etanol, né? Que é brasileiro, né? Sim. A gente não vê isso em outros lugares. Temos esse aditivo também para o etanol? Sim, nós pensamos, né? Até com relação ao álcool, eu nasci antes do pró-álcool, né? Eu sou antes dessa época, né? Então, quando naquela época se dizia que não vai pegar, né? E hoje a gente vê que o Brasil realmente é um grande consumidor de etanol. E pensando nisso, né? E na análise estatística da frota brasileira, grande parte dela já são os chamados flex fuel, né? São os carros que rodam tanto a gasolina como o etanol e em alguns casos até o tetrafuel, né? Que ele roda com gasolina, álcool e gás e GNV. Então a gente pensou como a gente pode atender esse público. Então a gente criou um novo produto da Ecomanda, né? É o nosso mesmo aditivo, mas com uma composição diferenciada para atender os veículos flex, que vai dar liberdade para o consumidor final poder usar tanto a gasolina como o etanol sem ter nenhum efeito negativo. E os híbridos? Que ainda é uma realidade fora dos brasileiros, porque custam caro demais, né, gente? É um absurdo o valor do mais baratinho dos híbridos. Também temos essa tecnologia para eles? Sim, quando você fala de veículos híbridos, né, híbrido significa que ele tem dois tipos de motorizações, uma motorização elétrica nativa e uma motorização a combustão nativa. Então, nosso aditivo ele pode ser aplicado no motor a combustão nativo. Você tem realmente razão, ainda é um dilema no Brasil, você tem vários problemas de infraestrutura. Eu escrevi um outro artigo falando sobre isso, que a infraestrutura no Brasil demanda mais atenção para que você possa usar os elétricos. Acho que os carros elétricos seriam uma solução interessante para os grandes centros urbanos, né, mas não para as longas distâncias, porque hoje no Brasil, se não me falha a memória, a gente está falando em 17 milhões de quilômetros de estradas. É uma coisa realmente substancial, porque nós somos um país continental. E eu acho muito interessante essa questão, mas por hora eu acho que a gente pode pensar em outras coisas. Por exemplo, os green fuels aí, que são combustíveis verdes que estão chegando no mercado e prometem o menor impacto do que os combustíveis fósseis. Mas o nosso aditivo pode ser aplicado para os veículos híbridos também. É uma tendência que vem por aí, né? A gente que imaginava que em 2020 já estaríamos aí nos carros voadores dos Jetsons. Pois é, Blade Runner, né? No Blade Runner, que o pessoal falava o Jetson, né? Pois é, não chegamos. Mas está prestes, né? Inclusive na própria Europa já estão fazendo alguns testes ali. Eu não sei como é que seria aqui, né? Como é que a gente faria essa transição desses carros voadores aqui, né? Essas estradas aéreas aí, como é que iriam funcionar. Pois é. Mas também pode ser aí uma expectativa para daqui a alguns bons anos, né? Pois é, né? A gente viu De Volta para o Futuro, né? Já se falava em carros voadores, né? Mas eu brinco com o pessoal, primeiro o pessoal tem que aprender a dar seta, né? Aí depois a gente pensa em carro que voa. Mas eu acho que realmente vai chegar, as tecnologias estão avançando, né? O homem, eu me lembro de ler em quadrinhos, né? História de Marte, né? E hoje a gente já está na iminência de chegar, né? Já se fala em mais uma expedição à Lua para 2030 e depois disso é chegada o nome a Marte, quer dizer, fantástico.
Estamos avançando, né? Muito, graças a Deus. Temos que sempre guardar conosco aí de onde viemos, né? Para cuidar de onde estamos e aí poder chegar para onde pretendemos ir, né? Pois é. Mas, bom, a gente viu aí, né, essa nova tecnologia, a gente falou dessa diferença, né, em relação aos outros combustíveis, que te traz economia, ajuda você a cuidar do meio ambiente. Eu acho que acaba sendo uma tendência de consumo esses consumos, esses materiais, enfim, esses produtos que agregam esses valores, né, do cuidado com o meio ambiente, o cuidado com o próximo. Por isso eu acredito totalmente no que a empresa está investindo e está acreditando nesse produto. Eu acho que realmente tem tudo a ver com nós, né, com o nosso público. Mas eu queria que você falasse aí pra gente, desse pelo menos um panorama de quais são as expectativas para os próximos anos. Olha, a gente tem um pensamento muito focado justamente por isso, porque a Ecomanda é uma empresa criada com o princípio, com a premissa de que a gente tem que conservar o mundo para as gerações futuras. Então, o que a Ecomanda pode fazer? Né, graças a Deus tem chegado aí no mercado a onda ESG que todo mundo fala, né, que é ligada ao meio ambiente, ao social e a questão da governança das empresas. A Ecomanda está super inserida nesse segmento, principalmente quando na letrinha E que se refere ao meio ambiente. Então o nosso foco é, nesse momento, trazer aditivos de uma tecnologia inovadora para que possam ter essa pulverização no mercado, para que as pessoas possam concluir. E a ideia da Ecomanda é começar a investir em outros segmentos também relacionado ao campo dos aditivos, mas que ainda não são tão direcionados ou que não estão ainda em questão no mercado, mas a gente já trabalha já para um futuro aí para os próximos 5 anos. Então, nossa expectativa hoje é que a gente se consolide no mercado entre o primeiro e o segundo ano, né? Então, a gente está falando de 2024, 2025, a partir de 2025 a gente já desponte aí como líder de mercado, já tentando estar com o nosso produto nos postos de gasolina com as grandes petroleiras aí, porque o que acontece é criar uma história. Então, você imagina, é difícil a gente chegar numa grande petroleira e tentar vender algo que não tem uma história. Então, a Ecomanda vai criar essa história, já tem criado essa história localmente, a gente tem as histórias fora do país, mas você sabe como é que é brasileiro. Brasileiro é São Tomé, não, lá é lá, aqui é aqui. Então, a gente está criando essa história localmente, está mostrando os resultados, mostrando as garrafas vazias que a gente tem para vender e no futuro próximo tentar abordar essas grandes petroleiras já no sentido de falar, olha, vamos unir forças, ser sinérgico mais uma vez e tentar contribuir para o nosso país, porque é uma necessidade latente, né? Ela está aí, está presente, a gente precisa transformá-la em realidade. E aí a gente já vai ter esse combustível aí nas bombas, preparadinho já, como o tal aditivado que a gente chega para abastecer, né? Vai ser uma versão aí do aditivado, né? Exatamente. Hoje, se você for basear na questão do aditivado, o combustível aditivado hoje vai te dar no máximo 3% de economia. O nosso aditivo ele parte de 3 a 4%, né? Quer dizer, minimamente eu vou te dar de 3 a 4%. O resto é uma questão de você manter o seu padrão de condução, manter a manutenção do seu carro em dia e você vai cada vez mais aumentar a sua economia mediante o uso do nosso aditivo. Então esse é o diferencial. É com isso que eu particularmente conto como CEO da empresa em apresentar essas histórias para essas petroleiras. Digo, olha, eu tenho uma coisa mais efetiva, eu tenho algo mais substancial que você pode usar e para mim vai ser muito interessante porque eu sou brasileiro. Né? Amo o meu país e se meu país for líder de mercado, nada me deixa mais satisfeito que isso, né? E além de toda essa economia aí também trazer mais segurança para o consumidor, né? Porque a gente infelizmente continua vendo aí notícias de combustíveis adulterados, de pessoas que têm problema, acabam perdendo o motor do carro por conta de combustível ruim. Tendo um aditivo desse, além de se abastecer, economizar na hora de você andar, você ainda vai cuidar ali da sobrevida do seu motor, né? Exatamente. Até aqui em Campinas a gente tem uma entidade muito, muito renomada, que é o pessoal da Recap. Eles têm um programa de qualidade muito interessante que garante um nível mínimo de qualidade para que os combustíveis cheguem até os consumidores finais. Eles têm um programa que trabalha lado a lado com a ANP nessa questão de fiscalização. É super interessante. Então eu já digo, as pessoas verem o selinho da Recap no posto é garantia de que vai funcionar e nosso aditivo nesse sentido só vem a colaborar para que você possa ter um resultado melhor. Tá certo. Bom, o nosso tempo já está acabando, o nosso reloginho já está vermelho ali. A gente continuaria conversando aqui, mas infelizmente o nosso painel regional de hoje chegou ao final. Queria agradecer pela presença, muito obrigada, viu? Muito obrigado pelo convite. Nós da Ecomanda estamos sempre à disposição de vocês
para tudo que se fizer necessário. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e é um prazer falar com a sua audiência aí. Tá certo, a gente agradece, as portas estão sempre abertas. Muito obrigado. Para você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Até lá!